acham que a gente não falou de Magnitsky aqui nos Estados Unidos? Disse que eu falaria sobre a visita a outras autoridades, e são pelo menos 3. Então eu não vou falar só do J.D. Vance, não, mas vou começar pelo J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Está aí a foto, aliás, da visita, que foi enviada agora há pouco para a gente pelo gabinete do vice-presidente, porque uma coisa que é interessante para vocês saberem, né? Quando a gente vai visitar lá, foi assim com o Marco Rubio, foi assim com o Landau, foi assim com o J.D. Vance e certamente foi assim com o Trump. A primeira coisa que você faz é deixar o seu celular fora. Normalmente tem uma caixinha que você deixa o seu celular lá. Então é chato, porque a gente não pode entrar com nenhum papel, não pode entrar com nada. Então é chato, porque a gente quer consultar alguma coisa e não consegue consultar nada. A gente quer consultar, então você tem que decorar as coisas. E, obviamente, depois a gente manda material de suporte para assessoria. Então você tem que ter uma cabeça boa. Mesma coisa que não dá para tirar foto. Então as pessoas falam, por que vocês não compartilharam a foto na hora, não sei o quê. Não é porque o processador da inteligência artificial não dá conta. É porque a gente não tem as fotos, quem tem as fotos são sempre eles, né? E os temas que nós abordamos com o J.D. Vance foram basicamente os mesmos, né? Em todas as visitas, saibam, a gente tinha um discursinho muito alinhado, né? Nós passamos pelos mesmos temas, fazendo os mesmos pedidos, mas com uma ênfase específica para cada um deles. Por quê? Porque obviamente, cada uma das pessoas com quem a gente se reunia, a gente sabia quais eram os gostos e preferências de cada um. No caso do J.D. Vance, o assunto mais caro a ele, e nós sabemos disso, e por isso apresentamos os pontos de acordo com o freguês, como eu estou dizendo, né? E eu acho que isso é uma vantagem muito grande, você ter gente que, de fato, conhece a política americana, que tem contato com os assessores, com o time, sabe quais são as prioridades, recebe, fala sobre isso, que isso aí vai ser bem-vindo, esse assunto nem traz muito, que ele não liga muito para isso, etc. Com o J.D. Vance, a gente sabia que o tema mais importante para ele era a questão da liberdade de expressão. Então, por isso, nós falamos muito sobre o papel do Alexandre de Moraes, né? Falamos muito sobre o papel da... a gola da minha camisa que está amassada, João? Não, agora tá boa. Vocês estão de verdade. Isso aqui não é Fashion Week, não. A gente falou muito sobre o papel do Alexandre de Moraes na censura do Brasil. Alexandre, seu nome foi bastante abordado aqui nos Estados Unidos, eu posso te dizer isso. Falamos muito de você, querido. Se você estava com a orelhinha quente do lado dessa carequinha lustrosa, eu quero dizer a você que nós falamos muito no seu nome. Né? Falamos muito de todo o papel que você teve na censura, falamos como foi inoportuna a suspensão da sua Magnitsky. Falamos muito sobre você. Vocês acham que a gente não falou de Magnitsky aqui nos Estados Unidos? Vocês acham que eu perco a oportunidade de falar de Magnitsky? O Flávio pode até não falar. Não vou dizer se o Flávio falou ou não falou. Mas vocês acham que eu perco qualquer oportunidade de sentar com uma autoridade americana e falar sobre isso? Até para explicar os efeitos positivos que ela teve no Brasil? Imagina, querido. Falamos também muito, muito detalhadamente sobre esses últimos 2 decretos do Lula, que altera a regulamentação do Marco Civil da Internet e que dá novas diretrizes para a suposta proteção de mulheres no ambiente digital, que são, obviamente, 2 desculpas para a censura. Na prática, a gente demonstrou a eles, e eu estou dando aqui a vocês uma visão inédita e exclusiva do que de fato foi discutido em detalhes. Falei da questão do Comando Vermelho do PCC, do que a gente apresentou, e agora estou dizendo a vocês que nós demonstramos a eles que esses decretos do governo Lula, recentes, de maneira disfarçada, exigem a retirada sem decisão judicial de conteúdos considerados nocivos ou antidemocráticos, com base em conceitos extremamente abertos. E mais do que isso, ele atribui à Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD,
função de regulação, fiscalização e apuração de infração relacionada ao cumprimento do Marco Civil da Internet. Então, nós explicamos esses decretos e as suas repercussões, inclusive levando ao vice-presidente Vance a reação conjunta das empresas de tecnologia em relação a esses decretos. Se você não estava sabendo, a Associação Latino-Americana de Internet, a Câmara Brasileira de Economia Digital e o Conselho Digital do Brasil, que são as entidades que representam as Big Techs, como a Meta, Google, TikTok e X, assinaram finalmente uma nota conjunta, estão unidos contra esses dois decretos. Lembrem que o X, no ano passado, retrasado, quando ele foi banido do Brasil, o X ficou sozinho, com as calças na mão, que a Meta, o Google e o TikTok, e Google e todos os outros, a Microsoft, abandonaram o X. Agora eles assinaram uma nota conjunta. E segundo elas argumentaram por meio do documento, volto a dizer, assinado conjuntamente, a imposição dessas novas regras, ela ignora os riscos práticos severos, tais como a retirada excessiva de conteúdo de rede, o encarecimento dos processos de conformidade e compliance, a vulnerabilidade de pequenos provedores e a aplicação uniforme de obrigações a empresas com portes, estruturas e modelos de negócios profundamente distintos. Levamos isso. Na nota, eles ressaltam também que os temas de alta sensibilidade, que envolvem liberdade de expressão, atividade econômica, comércio eletrônico, responsabilidade das plataformas, eles têm que ter um debate robusto com a sociedade, mapeados, não podem ser feitos por um decreto, não podem ser feitos por uma decisão, uma canetada do Supremo. E o Congresso rejeitou todas as tentativas de regulação de rede social. A gente levou isso ao vice-presidente americano. Olha, nosso Congresso foi contra, o Lula fez na canetada. O Supremo Tribunal Federal fez na canetada. Diante desse cenário, o J.D. Vance ficou muito preocupado e demonstrou interesse em saber mais sobre essa reação das Big Techs. E eu achei interessante, porque havia uma fofoca de que o Lula teria falado sobre esse assunto com o Trump e o Trump teria dado sinal verde, teria dito que não é importante, o que teria dado espaço para o Lula editar esses dois decretos. Inclusive, o ministro da Fazenda, Dário Durin, e outras pessoas do governo, quando se reuniram com as empresas de tecnologia, teriam dito isso a eles, que aquilo estava sendo feito com o aval do presidente Trump. Eu, portanto, ouvindo essa fofoca de Brasília, abordei esse assunto com o J.D. Vance e ele foi categórico em dizer que era mentira deslavada absoluta. Ele disse que estava na sala na reunião e que teve uma coisa que o presidente Trump deixou claro, é que se o Brasil quiser ter qualquer relação amistosa com os Estados Unidos, o pressuposto inicial é o respeito às empresas de tecnologia americanas. E a gente levou isso para ele. Vocês sabem, né? O J.D. Vance é muito ligado a essas empresas. A indicação do J.D. Vance para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos foi defendida, foi endossada por gente muito grande das Big Techs. E claro, nós falamos muito sobre isso da perspectiva do Alexandre de Moraes. Ora, se foi o Lula que pediu para a retirada da Magnitsky o Alexandre de Moraes, prometendo liberdade para as empresas americanas, ora, o Lula não cumpriu o que prometeu. Então, por que os Estados Unidos deveriam continuar atendendo o pedido de boa vontade, atendido de boa vontade pelo presidente dos Estados Unidos, de retirar os efeitos da Magnitsky sobre o Alexandre? Além disso, a gente também abordou o tema do Comando Vermelho do PCC, como eu disse, da mesma forma como o Rubio e o Trump. E o J.D. Vance também se sensibilizou. O Flávio até falou que na entrevista, né, que o Rubio foi mais enfático em relação a esse tema, porque é algo que compete a ele. O Rubio é a pessoa que tem o poder de fazer essas designações. O Trump também, tá? O Trump ficou muito impressionado quando ele falou assim: a situação de vocês é pior do que a do México. Eu falei, olha, em certo sentido é. O J.D. também falou muito do PCC, mas ficou... A liberdade de expressão é o grande tema dele, né? Agora, interessante, né?
viver esse tipo de coisa e poder relatar a vocês. E óbvio que tem um monte de coisa que a gente não pode relatar, mas vocês me conhecem, a mesma pessoa com a mesma articulação que eu tenho aqui, sentado na tela com vocês, é a mesma forma como eu me porto em reuniões com autoridades. O Flávio também foi muito bem, o Eduardo sempre muito bem, mas eu falo pra cacete, né? Eu sempre falo pra cacete. Sempre assim. E não foram só essas as reuniões. Às vezes as pessoas não dão importância a reuniões que são muito importantes. Outras reuniões que nós tivemos importantes, como o Flávio teve, foi com o Christopher Landau, com Darren Beattie e também com o Senior Director para o Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional, que é uma pessoa que lida especificamente com essa questão de PCC e Comando Vermelho. Mas deixa eu fazer aqui um recap sobre de quem são Christopher Landau e o Darren Beattie, por exemplo. Vamos começar pelo Landau. O Landau, que é o que está no centro da foto, é o número 2 do Departamento de Estado. Ele é o vice-secretário de Estado e é um dos diplomatas, é o segundo diplomata mais importante dos Estados Unidos. Esse é um sujeito muito legal. Ele conhece o Brasil, fala português, né? Morou no Paraguai muito tempo e passava as férias ali em Santa Catarina, em Floripa e tal. Provavelmente deve ter se apaixonado por uma brasileira em algum momento, né? Porque não existe lugar no planeta Terra com mulheres mais bonitas do que nessa região. Você pega Balneário Camboriú, eu nunca vi um negócio na Terra igual a Balneário Camboriú, planeta Terra. Minto. O único lugar que tem mulheres mais bonitas que Balneário Camboriú é São José dos Campos, no interior de São Paulo, que é de onde vem a minha doce Natália. Fora isso, tirando isso, Balneário Camboriú é um negócio impressionante. Enfim, dito isso, o Christopher Landau tem um conhecimento profundo do Brasil. É um advogado. Eu sabia, os anos que meu avô foi presidente, ele já é um mais velho, né? Mas é um advogado que valoriza muito o devido processo legal, é uma pessoa comprometida contra o lawfare. Aliás, uma curiosidade, né? Ele virou, assim que ele me encontrou, ele falou assim: Paulo, eu sigo você no Twitter, no X, né? E adoro as coisas que você publica. Porra, aí, pessoal, o 02 da diplomacia dos Estados Unidos me segue no X, acompanha as minhas postagens, fiquei feliz, né? Ele é o Quitaviças, que caçou um monte de visto. Mas a questão é que, desde sempre, o Justiça Seja Feita, o Landau foi um grande aliado nessa história. Eu, obviamente, já tinha estado com ele em outras ocasiões, e ele tem falado sobre o Brasil há muito tempo. Olha, por exemplo, o que ele postou no X, em 17 de setembro de 2025, o Landau, respondendo a uma reportagem da Folha de São Paulo, dizia que se o Trump aumentasse as sanções ao Brasil, o Jair Bolsonaro iria para a reportagem dizia isso, que se o Trump aumentasse as sanções ao Brasil, o Jair Bolsonaro iria para a Papuda. Ele escreveu o seguinte: se essa reportagem for precisa, ela apenas confirma que todo o processo judicial em andamento do Brasil não passa de uma farsa política. Aqueles que alegam seguir o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu com base na reação de uma terceira parte à sua decisão. Como enfatizaram o presidente Trump e o secretário Rubio, os Estados Unidos responderão de forma apropriada a essa caça às bruxas políticas e não serão intimidados por ameaças judiciais. Em setembro. Em 21 de outubro, o Landau reafirmou que no Brasil o sistema judiciário estava sendo usado como uma arma para distorcer o processo democrático. Em 22 de novembro, veja, um pouco antes de cair os efeitos da Magnitsky, ele chamou o Alexandre Moraes de violador de direitos humanos e reafirmou que o STF estava fazendo um tribunal local extremamente político. Em 12 de dezembro, ele comentou a preocupação com que o Brasil está vivendo com o judiciário e fez referência, por exemplo, ao projeto de lei da dosimetria. Ou seja, o segundo diplomata mais importante dos Estados Unidos, atrás só do Marco Rubio, cuja visita eu relatei agora há pouco, é um sujeito que sabe o que está acontecendo no Brasil, que é vocal a respeito disso. Vocal a respeito disso. E já há muito tempo a gente tem essa boa interação e foi muito boa a oportunidade dele conhecer o Flávio, que ele não conhecia. A gente teve também reunião com o Darren Beattie, que na foto, volta aí a fotografia, está do lado esquerdo do Eduardo. O Darren Beattie, hoje, é o Senior Advisor for Brazil Policy, né?
conselheiro sênior para a política brasileira, que é o cargo mais alto dentro do governo americano para lidar com o Brasil. E assim como o Landau, o Darren já fala sobre essa situação no Brasil há um tempo, né? Antes de receber, inclusive, essa função. Ainda quando ele era subsecretário de Diplomacia Pública, ele já se posicionou algumas vezes sobre a nossa situação. Em setembro, ele estava dizendo, né? Aliás, só um adendo: o perfil do subsecretário de Diplomacia Pública é um perfil que muda de nome de acordo com quem ocupa o cargo. Como o Darren Beattie não ocupa mais essa função, o nome do perfil que aparece agora é a Sarah Rogers, que foi indicada no lugar dele quando ele virou Senior Advisor for Brazil Policy. Ele mudou de posição para se dedicar ao Brasil. E é por isso que nos prints que eu vou passar aqui, apesar do post ter sido escrito pelo Darren Beattie, vocês vão ver o nome e a foto da Sarah Rogers, que hoje é responsável pelo perfil. Nos comentários, inclusive, todas as menções da época são ao Darren. Então, feita essa explicação, vou fazer aqui um retrospecto. No dia 8 de setembro de 25, o Darren relembrou a data da independência do Brasil, 8 de setembro, e fez questão de falar sobre o seu apoio aos brasileiros contra o Alexandre de Moraes e outras figuras que praticam abuso de autoridade. Lembra? A gente tinha acabado de ir às ruas, inclusive muitos com a bandeira dos Estados Unidos, para desespero do Silas Malafaia, e o Darren retribuiu o carinho do povo brasileiro com essa postagem. No dia 12 de setembro de 2025, um dia depois da votação na primeira turma no STF que condenou o JB, o Darren Beattie afirmou que essa decisão marcava um novo capítulo no complexo de censura e perseguição feito pelo Alexandre de Moraes. 5 dias depois, vejam o frenético, né? No dia 17 de setembro, o Darren respondeu uma publicação do Departamento de Estado que falava que a condenação do Jair Bolsonaro deixava claro que o Estado de Direito no Brasil estava arruinado. Ele afirmou que estava, juntamente com outros órgãos, acompanhando esses desdobramentos, especialmente em relação ao presidente Bolsonaro. Mas, mais do que tudo, o Darren ficou famoso por ter sido aquele que pediu para visitar o Jair Bolsonaro na prisão, quando ele estava preso na Papudinha. E, mesmo participando de uma missão oficial do governo dos Estados Unidos, foi aquele episódio onde ele teve o visto negado pelo governo Lula, algo que foi, inclusive, mencionado pelo secretário Rubio. Então não pensem que foi algo que passou incólume, não. A sua